Em 2008, quando eu tinha 17 anos, eu tenho 34, apesar de não aparentar, ok? 34. Em 2008, quando eu tinha 17 anos, eu dei meus primeiros passos na espiritualidade e no paganismo moderno. Mas se engana quem acha que desde aquela época eu sou helenista. Eu passei a integrar a, como dizem as más línguas, a bancada dos helenistas tradicionais arrogantes foi lá por 2010. Hoje eu vou trazer um pouco da minha caminhada nos primeiros anos, como eu comecei e em seguida como tudo mudou. Só que eu vou trazer provas documentais, porque eu tenho guardado um diário. Eu sempre escrevi diário, né? E esse diário aqui ele cobre os anos de 2008 a 2010, que foi quando eu oficialmente botei os pezinhos no helenismo e a partir de então finquei raízes no helenismo. Como muita gente, eu comecei, né, fui apresentado ao mundo pagão moderno através de um paganismo eclético, né? Eclético que é que pratica de tudo um pouco, de todo, né? Um pouco de cada espiritualidade, um pouco de cada religião, mistura divindades com rituais, enfim, sem ter uma tradição como base, como guia principal para poder me orientar. Esse é o meu, é um humilde caderno. Isso aqui era o meu diário da como é que é? Livro das sombras, né, como se dizia. E aqui tá a capinha dele, ó. Ó os assuntos que cobria na época, tá? Este diário começou em 10 de abril de 2008. Eu tinha 17 anos. Tava quase fazendo 17 anos. E aí que o conteúdo era. Fiz até um sumário, ó, da época. Wicca, neopaganismo, magia natural, teorias, símbolos e encantamentos, magia angélica, dicas, receitas, conceitos, estudos, subconsciente e programação neurolinguística. Até já existia neurolinguística aqui na época. E esse aqui, então, as notas são tudo meu antigo livro das sombras. Quando eu comecei, não tinha grande acesso à internet. Eu tinha que ir numa lan house, né? E ficar ali pagar, né, pelas horas para poder fazer minhas pesquisas. Mas antes disso, eu acho que até antes dos meus 17 anos, eu acho que, bom, não lembro direito. Mas um pouco bem antes disso, eu conheci, né, o mundo wicano um tanto distinto, né, um pouco particular, da que conforme apresentava uma autora muito famosa da época, que era Ed Van Fel. As publicações dela, né, que era basicamente levava o nome de Wicca, apesar do assunto ser esoterismo em geral, não ser exatamente Wicca, mas ela colocava tudo naquele pacotão lá com o nome da Wicca. E eu comecei a partir dali. Então eu comecei a partir dessa perspectiva muito eclética, em que tu pode pegar, não que não possa, né? Cada um tem a sua visão, mas nessa visão eclética, tu pega tudo que acha que faz sentido para ti, né? Mistura e tem ali a famosa se usa, né? Se usava ou ainda usa o termo salada mística, né? Que é um pouco de tudo e tu vai produzir a tua própria espiritualidade, digamos assim, sem ter uma tradição como base, né? Como hoje é o helenismo para mim. Então, nesse diário eu tenho anotações de particular, assim, de vida pessoal mesmo, de coisas que me aconteceram, me aconteciam, mas tem muitas informações da minha espiritualidade como era naquela época, como eu pensava, né? Então aqui, vamos ver, 10 de abril de 2008, eu já anotava aqui meus... já tinha já um trabalho de autoconhecimento já, né? Ó, meus atuais defeitos. Fico nervoso em falar em público, tenho memória fraca, não sou comunicativo. Graças aos deuses, tudo isso mudou. Eu era fãzinho das soluções neurolinguísticas, apesar, claro, que eu não conhecia quase nada na época, né? Só pouquíssima coisa, mas nem lembrava que eu tinha esse acesso dessas informações. Hoje está muito mais avançado, muito mais coisa, né, para usar. Mas era basicamente poder da mente. Tenho aqui, ó, até tinha um bilhetinho para mim mesmo, ó, folha para recortes.
Ó, meus estudos, né, eu ia na Lan House e imprimia tudo, né? Então, aqui, pentagrama, símbolo da bruxaria, bibibi, bababó. Os deuses, vamos ver. Estrela da deusa, nem sei o que é isso aqui. Pentagrama é um símbolo sagrado. Seu uso ativa os poderes de autocontrole, proteção e equilíbrio. Disse, né, segura as minhas pesquisas da época. O que mais? Aqui tem uma notinha. Ó, passe a ver com bons olhos a estrela de 5 pontas. Por que será que eu escrevi isso? Porque eu acho que na época... bom, acho que até hoje, né? O pentagrama é muito associado a satanismo, né? E aí, imagina naquela época, né, com a internet com acesso limitado, né, para as pessoas, né? Então, isso aqui era mais um trabalho mental para mim mesmo, para eu poder começar a usar com menos medo, né, menos receio. Uma notinha: tenha fé em si mesmo e nos teus deuses e anjos guardiões para tudo dar certo, né? Anjos e deuses da antiguidade, tudo no mesmo balaio. Anotações. Mensagem do mestre El Moria. Isso aqui é lá dos mestres ascensionados. Olha só. Mais uma figura divina que compunha o meu, digamos assim, panteão da época. Isso aqui é 2008 ainda, tá? Decretos para o primeiro raio. Chama azul. Olha só. Eu sempre fui muito de escrever. Então, aqui isso aqui é um diário, mas eu também sempre escrevi ficção, né? Então tem horrores de caderno, só com histórias de ficção mesmo, assim, bem coisa de anime, bem influenciado por animes. Então eu sempre fui muito da escrita, da criação, da, do registro. 13 de maio de 2005, anotação de um término do meu primeiro namoro, o Odo Borogodó. Loucamente apaixonado em um mês. Nunca mais repeti isso, tá? Aqui tem uma prece, a maio de 2008 ainda. Prece à Mãe Terra. Eu sempre tive essa atração, essa atração divina, digamos assim, né? Com divindades da Terra. Então isso permaneceu, né? Só que não de forma tão eclética. Né? Agora né, tem mais essa devoção de Deméter que se desenvolveu. Mas também tive uma paixonite por Ísis, mas Deméter e os deuses gregos ficaram. Então aqui tem não sei se foi eu que compus ou se eu peguei de um site, eu não sei. Mas ali tem os símbolos do pentagrama, quer dizer que não tem uma influência da Wicca e bruxaria na época. Uma prece que diz em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e da Mãe Divina. Isso aqui deve ser coisa como é que é? Dos mestres ascensionados, eu acho. Selo de Salomão, minhas anotações que eu tirava, né, dos livros da época. Ganesha, eu tive uma amizade, digamos assim, com Ganesha. Então ele compunha um pouco. Aqui, ó, pulo do gato. Oração às divindades Apolo, Afrodite, Camael e Ganesha. Olha só que maravilha. 4 seres de panteões diferentes, tirando, quer dizer, Apolo e Afrodite é do mesmo panteão. Mas Camael, um anjo cabalístico, e Ganesha, olha só. Aqui, meus primeiros questionamentos, ainda no mesmo ano, né? Então, até hoje, né? Quanto mais eu estudo, eu vou mudando minha opinião, conforme, assim, vão se consolidando certos estudos, me aprofundando, eu vou mudando algumas coisas também. Então, eu já estava levantando problematizações comigo mesmo, eu anotava e me respondia. Olha aqui. Será perigoso invocar pelos deuses wiccanos através de nomes divinos de outras culturas? Aí eu mesmo respondi. Pois veja bem, os deuses na Wicca são representantes concebíveis para a grande força eterna e geradora. Mas os deuses de outras culturas, se forem espíritos como nós, mas de outro nível, se forem entidades, nada a ver com a visão wiccana desses deuses. Permaneceu a questionamento na época. Hoje, eu poderia dar uma explicação neoplatônica, né? E ainda assim, iria um pouco além do que da visão wicana. Deuses planetários, tirei de um livro de feitiço da época. Isso aqui não teria tanta mudança, porque os gregos viam os astros como seres divinos, né? Então, no platonismo também, em especial. Então, aqui não teria
mudado tanto a minha visão disso aqui. Na época também, no mesmo ano, eu estava me descobrindo, né, minha sexualidade. Então aqui eu tenho questões, né, sobre... Eu não tinha certeza se eu era bissexual, se era homossexual, não sabia o que eu era na época, mas eu sabia que as mudanças estavam acontecendo, né? E aí, em algum lugar que tinha uma prece para Apolo, como deus dos homossexuais, dos bissexuais, uma coisa assim. E eu pedia para que eu fosse bissexual, né? Claro, um adolescente de 17 anos daquela época, né, com muito preconceito ainda, né, hoje não tenha tanto, né, mas, quer dizer, hoje não tenha, mas naquela época era um pouquinho pior. E aí, questão de medo da família, medo dos outros, né, da opinião alheia e etc. Esse símbolo aqui, eu vi ele desenhado numas nuvens, num dia que tinha faltado luz, aí fiquei olhando pro céu ali e apareceu um símbolo parecido com esse, extremamente parecido, aí eu desenhei ele. Mas só isso, só foi um registro. Ainda no mesmo ano, tá escrito assim: mesmo que minha opinião possa mudar futuramente, a princípio quero dar alguma contribuição para o desenvolvimento da Wicca como religião, pois acredito que está muito enfatizada a magia nos livros sobre Wicca, de uma forma descontrolada. Isso não é bom para quem está iniciando no assunto, olha só. Questionamentos sobre a época, né? Sobre os livros sobre Wicca, sempre falando de feitiço acima da relação devocional com as divindades. Isso já estava me incomodando já naquela época. Anotações sobre o conceito de magia, do que eu tinha entrado em contato na época, transmissão de pensamento, estudo um pouco sobre o que os livros de poder da mente falavam. O que é isso aqui? Ah, uma fórmula, desejo ardente, fé absoluta, ganhar causa, bibibi. Registro de um modelinho de círculo mágico wicano. Ó. Banho purificador, defumação, o aviso, formação do círculo, invocação dos 4 elementos, ação do ritual, agradecimento aos deuses, bibibi, bababá. Defesas. Estudos sobre subconsciente, como é que funcionaria. Aí tem uma fórmula aqui que as pessoas tiram sei lá da onde. Energia do cosmos, energia do agente, energia resultante da multiplicação. Não, é da multiplicação. Uhum. Um gráfico, tudo isso de um site ou de algum livro. Teorias e teorias. Mais alguma coisa aqui sobre subconsciente. Mais questionamentos da época. Wicca, religião? Não sei não, olha só. A bruxaria é uma prática, forma de vida e filosofia. A Wicca era para ser uma religião que utiliza da bruxaria como ferramenta de crescimento, porém essa tomou conta. Aqui é a minha crítica sobre excesso de foco em feitiços na Wicca. Em algum momento de novembro do mesmo ano... Ah, tá. Eu fui no evento do Dia do Orgulho Pagão. Acho que foi meu primeiro Dia do Orgulho Pagão que eu fui. Alguns anos depois parou de acontecer em Porto Alegre. Tarará, encontro social pagão. Tarará, os líderes da época de bruxaria. Depois, em algum momento encontrei um outro nome pro paganismo, é Riten, né? Caminho Riten. Não sei se isso aqui era o pessoal do povo nórdico que estava gerenciando essa nova linha de pensamento aqui, que aí não usa paganismo, né, como nome, né, como definidor. Orações, até a oração para ter um amor, ó. A deusa Frigg, então naquela época não tinha filtro. Então eu anotava tudo para qualquer deus. Bem eclético. Uma viradinha de chave, um ano depois, abril de 2009, eu conheci um grupo, né, de paganismo celta, né, o grupo Valanon, a Ordem Valanon, do Nahash Dordas, que me deu uma nova direção na minha vida naquela época. Fiz parte brevemente, valeu para poder me nortear para o helenismo depois. Então aqui eu já estava saí da Wicca, saí do mundo eclético, já comecei a ir para uma senda mais afunilada, digamos assim. Estudos sobre deuses celtas, o Lugh. Deixa eu ver, o que mais? Aqui ainda tem algumas coisas sobre Wicca. Já estava em transição, fundamentos da Wicca ainda, perdurava. Né, eu estava numa transição ainda. O que mais?
Um momento curioso, junho de 2009, Por algum motivo eu tava lendo sobre Cabala, eu acho. Provavelmente por causa da Madonna, né? Porque eu sou fã da Madonna desde aquela época. Então, aqui tava eu estudando sobre Shabbat. E alguma coisa relacionada. Shekinah e Tiferet, mas aqui também é uma mistura de Deus e Deus, eu não sei o que é isso aqui. Mas é uma mistura de Cabala com politeísmo. Aqui um resumão dos meus estudos na época. Adeus, o Deus. Aqui eu estava muito ainda com... Como eu comecei com muita autores wiccanos, né? Então isso pesava ainda muito, né? Mas já começava a mudar, tinha mais repertório. Cultura celta, cabala, cultura celta de novo, Wicca, ó, já tem mais repertório aqui. Yule, renascimento do sol através do ventre da deusa terra. Em 2009, meu atual panteão de 22 de junho de 2009. Apolo, divindade do sol, Vênus, Afrodite. Eu chamava Afrodite de Vênus, Afrodite, para mim era a mesma coisa. Mesmo ser, quer dizer, podia chamar do jeito que eu achava interessante. Divindade das águas e da terra, né? A grande mãe. Ganesha, Demétria, chamava de Demétria, deusa verde. Green Mane, deus verde. Flores, Flora. Isso aqui, ó, oficialmente meu panteão atual, naquela época. Aqui, Ávola atende a chamada. Eu acho que eu me afastei de Valon, né, da ordem celta. E aí tive um sonho, entrei em contato com ele e voltei para a ordem por mais um tempo, para estudar mais um pouco. Aqui tem um pouco, agora começa um pouco mais o mundo grego, final de 2009, mito de Adonis. Aqui os primeiros indícios de, ó, eu já fiz até um roteiro aqui, ó, um planejamento de um grupo pagão para a época, ó, 2009, outubro. Formação de um grupo pagão, os objetivos, já naquela época eu já queria fazer grupos já. Só que é claro, né, minha visão da época era ecletíssima. Final do ano de 2009, rompi com um grupo, né, o grupo Celta, porque na época eu tinha que decidir abandonar minhas crenças anteriores e eu não queria, né, enfim. E aí segui adiante, mas ainda nada certo para o helenismo. Mas continuamos amigos depois. Ó, naquela época eu tinha muita devoção por Afrodite, que na verdade que eu chamava de Vênus Afrodite. Então aqui tem uma prece que eu fiz, uns estudos. Então, graças a Afrodite, eu não fiquei na ordem celta. A Vênus Afrodite. Né? Aqui eu estava em período de transição. Novamente. Em 2010, desligado, mas aí o grupo Valon me ajudou, né? O líder, o Nahash Dots, me ajudou me apresentou o mundo helenista da época, né? Os helenos atualmente. E aí eu tinha aqui, ó, Afrodite, tava mais em peso. O que mais? Já começa a surgir mais deuses gregos, eu estou aprofundando meus estudos. Ó, Hestia, começa a aparecer mais gente. Cadê? Afrodite, agora eu não falo mais em Vênus Afrodite, agora é Afrodite mesmo. Já estou me helenizando. Apolo, Senhor da Luz, que é tudo vivifica. Ó, agora aqui eu quero fazer um grupo helênico, 19 de janeiro de 2010. Ainda tem resquícios da Wicca, ó. Pentagrama. Sabedoria cabalística, o que é isso? Ó, aí, tá aqui uma misturadinha ainda. Tá, mas eu tô me direcionando. Cadê? Já tem celebração de Numênia. Ó, tinha até um nome para o grupo na época. A Irmandade Helênica Elisiana, olha só. Aqui, já tô mais helenizado. Ó, tudo anotadinho. Rituais lunares, Dipno de Hecate. Ofertas, Numênia. Dicomênia. Aqui eu tô cada vez mais greguinho, ó. Aqui tem uns estudos aleatórios. Aqui tem o leves... aqui tem uma mescla. Mais um pouco sobre o projeto Elísios. Torne sua vida no paraíso, olha só. Elysium era para ser o nome de um grupo helênico na época. Helenista, sei lá o que era na época. Mas aqui já tá mais helênico, ó. Irmandade Iniciática. Olha que chique. Aqui, deuses gregos e algumas... E já estava elencando virtudes, a temas associados a cada divindade principal, né? Aqui mais, de novo, um desenho, né?
um rabisco sobre um grupo helênico. A Elysium é uma irmandade voltada ao culto dos deuses helênicos, de acordo com a compreensão rituais nos legados pelos antigos gregos. Como parte da religião e ética grega, também é praticada assim como seu modelo educacional. BBB. Aqui eu já estava me norteando, mas ainda estaria bem longe ainda de fazer um grupo. A partir então de 2010, eu finquei raízes, fui cada vez mais fincando raízes no helenismo, com grande ajuda do Fórum Helênico, que hoje é os Helenos. Imprimi todo o site do Helenos na época, que era... O nome era RHB, né? Reconstrucionismo Helênico no Brasil. Então eu imprimi todo o site, eu tenho uma pasta só com as impressões do site, vou mostrar. Eu sempre fui ávido por conhecimento, então isso aqui, ó. Pastas e pastas só de impressões da época que eu não tinha internet em casa ainda. Então tem muita coisa e mais coisa guardada. Livros, rabiscos, impressões de tudo que é tipo. Ó, ó, uma impressão dos helenos, aqui do site Helenos. Ética, conceitos importantes. Agon, Aidos, Eusébia, Miasma, Tísia, Timé, Xenia. Traduzido pela Alexandra na época. Saudações, Alexandra, que nos ajudou, que é a nossa ancestral brasileira do helenismo no Brasil. Ó, primeiros textos do site, acho que não era Helenos ainda, era Reconstrução Helênico no Brasil. Da Numênia, acho que o texto é mais ou menos o mesmo ainda. Ó, Numênia, Agathodemon, olha a situação da impressão. Imagina-se que tem 10 anos. Um texto sobre ornitomancia, que é adivinhação pelo voo dos pássaros. Aqui as pastas. Impressões de livros, de sites diversos. Então, esses primeiros 3 anos foi de grande mudança e muito movido ao conhecimento novo que eu tinha, que eu ia adquirindo, né? Até hoje eu sou assim, eu vou... não é questão de não ter opinião, mas de certa forma eu estou aberto, né? A gente se mantém aberto para novos conhecimentos e aquilo vai nos transformando. Então, eu não sou mais, nem de longe, mantenho as mesmas crenças como eu tinha há 17 anos atrás. Eu, particularmente, prefiro como eu estou hoje. O paganismo, esse paganismo... Bom, eu também não uso de termos, né? Já não uso também esse termo paganismo, porque os gregos nos chamavam assim, né? Os romanos nos chamavam pagãos. Eles, né, para falar sobre sua religião, sua prática sagrada, né? Paganismo é mais um xingamento, assim como idolatria, né? O paganismo eclético não, ou práticas que são muito focadas em feitiçaria, magia, desde aquela época eu já criticava, já levantava essas críticas. Eu fui me descobrindo muito mais vinculado a um caminho mais devocional, né? A minha relação com os divinos, com os deuses. De modo geral, o paganismo eclético não me serviu e não sinto falta. Eu finquei raízes no helenismo e tô aqui. Já sei bastante coisa que eu não sabia na época, todos esses anos. Claro que o conhecimento nunca é o suficiente, nunca é o bastante, porque tem muita coisa ainda, né, enfim, as particularidades do mundo grego, né, fora aquilo que a gente não sabe, que não tem registrado, mas a gente tem bastante coisa registrada. Então essas foram as transformações que ajudaram a moldar o meu caminho de hoje. Dá para perceber algumas características, né, que permaneceram. Por exemplo, lá quando eu disse que eu era muito atraído pelas divindades ligadas à Terra, né, divindades femininas em especial. Até hoje isso prossegue, só que uma roupagem helênica. Eu não sou fã de feitiço, de magia. Até hoje isso também vem na minha prática helenista, né? Sempre lembrando que sim, tu vai achar helenistas que praticam alguma forma de magia ou de feitiçaria, né? Mas vinculado ao mundo grego. Eu sou do grupo que não é muito fã, não que nunca fiz, nunca vou fazer, mas não sou, né? Não é minha vibe. Minha vibe é muito mais devocional, muito mais intelectual, muito mais esse cultivo da relação com os deuses, de entender o mundo. Por isso que eu também me senti muito mais atraído pela filosofia, depois que eu perdi o ranço, né,
da filosofia, porque eu achava que ela não encaixava, mas era também a questão de falta de conhecimento da época. Depois as coisas se organizaram na minha cabeça e é o que eu faço, né? É o que eu promovo agora no site, na proposta do Hieroclitário, da Casa de Deméter, né? Porque a gente está em transição de nome. Hoje eu percebo que o neopaganismo, ele parece o reflexo de uma grande criança birrenta. Porque se tu for fazer uma pesquisa, tá? Tu vai fazer uma pergunta, por exemplo, comer oferenda, tá? Comer oferenda dos deuses. Se tu perguntar para uma pessoa que estuda sobre helenismo e ela tem os pezinhos fincados no helenismo, isso na questão do helenismo, tá? Dos deuses gregos. Ah, vamos dizer que não, né? Que os deuses, tem uma parte que é só dos deuses e ela vai ser descartada da natureza, no mínimo, pelo menos, né? Tem uma tentativa. E uma parte, antes de ser ofertada, já é separada para o consumo humano. Agora, se tu pegar pessoas que não têm a tradição helênica como base, elas vão dizer muito confiantemente que não tem problema, que é até um gesto devocional tu comer aquele alimento que tu ofereceu para os deuses, tu vai pegar de volta e vai comer, tá? E aí, isso é uma das questões. Por que eu digo que o neopaganismo parece uma criança birrenta? Tá? Isso é fruto daquilo que eu observo em todos esses anos com trabalho de grupos, de pessoas que não estão afinadas com o helenismo, e normalmente elas, e não só no helenismo, tá? O neopagão, ou o jovem místico em geral, ele não gosta de ouvir não. Ele parece ser um reflexo da geração atual, das pessoas que, né, os jovens que não podem ouvir não podem sentir que existe, que vai ser proibido alguma coisa, que existe proibições, restrições, observações, exceções. A figura do neopagão que está dominando a rede é aquele que acredita que pode viver irrestritamente. Isso respinga na forma como ele coloca em relação à ritualística dos deuses, por exemplo. Que é um fato, né, que a gente não vai, que é um fato aceito, né, pela grande maioria, é que a gente não deve ressuscitar todo e qualquer festival, ou ritualística, ou costume sagrado das épocas, né, de 2.000 anos atrás. Só que, né, sem reflexão, né, a gente tem que fazer uma atualização, uma adaptação, tudo que for necessário ali. Só que a figura do neopagão em especial, que é um dos motivos eu também estar me distanciando dessa denominação, é que para ele é a partir da decisão dele. O neopagão decide aquilo que os deuses devem aceitar. Ele decide aquilo que pelos deuses. O neopagão, daqui a pouco, ele vai se colocar em cima do altar e vai fazer oferenda para ele mesmo. O neopaganismo atual, assim como eu percebo nas redes, é quase um ateísmo, porque desconsidera totalmente os deuses. É aquilo que o neopagão quer e deu. Vai sem base mesmo, vai sem fundamento, vai sem o mínimo de argumento possível, é só aquilo que ele acha, as vozes da cabeça. Né? E aí tudo vai... Geralmente as falas do neopagão típico vai muito ao contrário daquilo que as vozes dos antepassados, através da literatura que a gente tem, dizia, né? Questões de purificação, pureza ritual, a questão dos níveis do sagrado, aquilo que pode ser reutilizado pelo humano, aquilo que não pode de jeito nenhum, aquilo que só fica para os deuses. Tudo isso se perde, não existe na fala, na narrativa do neopagão. Então, isso me distancia também desse mundo, desse nicho. É uma coisa que prejudica o grande movimento, porque acaba sendo uma coisa rasa, na minha visão, acaba sendo um movimento raso. Ele é centrado no umbigo da pessoa, né? Ela, o mundo gira em torno dela, os deuses giram em torno dela, se é que existem deuses para eles, né? Se os deuses não são só figuras arquetípicas, mentais, imaginárias, enfim, sei lá, porque o neopagão é praticamente um deus para ele mesmo. Não à toa, né? Qualquer um que opte por um caminho mais tradicional, mesmo sabendo as implicações da relação de ser tradicional, ou, né? Tem como base aquilo que é tradicional, aquilo que é histórico, né? Nós sabemos das problemáticas. E aí existe esse choque entre o neopagão
que decide tudo o que ele vai fazer para os deuses, e aquele que segue uma tradição, que tem a tradição com base como referência. E isso é dentro do helenismo, é no próprio africanismo também, nas religiões de matriz afro-brasileira, africana, também sofrem esse problema. E aí descamba o neopagão ou o jovem místico descamba para apropriação cultural, né? Vai pegar aquilo que dá na telha dele, de várias tradições, monta um produto e vende, né? Geralmente descamba para esse lado. Termina vendendo produtos. Esses levantamentos de crítica, né, como vocês viram ali, desde novinho, eu já levanto problemáticas. Hoje, com a internet, a gente surgem mais elementos, né, com a gente poder, essa relação com as comunidades, com as várias páginas que existem. Nós temos muito mais páginas helenistas, muito mais páginas do mundo celta, do mundo nórdico, mundo egípcio, né, mundo do politeísmo egípcio. E aí a gente tem essas trocas, nós temos muitos pontos que nos unem estruturais, digamos assim. Então, isso acelera muito mais o movimento das ideias, o descarte daquilo que não tem mais sentido, de tudo em torno do estudo. É se aprofundar, é estudar, isso que a gente, no nosso grupo, né, da Casa de Deméter, que a gente sempre fala. Nós não desejamos que as pessoas fiquem penduradas em nós, perguntando sempre tudo, né? A gente sempre promove o estudo, a gente promove espaços para isso. Então, tu que é novinho, que está entrando, é iniciante, é novato, não tem problema nenhum se definir como iniciante, faz parte do autoconhecimento, né? Reconhecer que tu tá começando, que tu não sabe tudo, tu não vai te comparar com a pessoa que já tá 10, 15 anos em certa tradição. E não quer dizer que não é para se sentir humilhado por causa disso, todo mundo foi iniciante, todo mundo foi novato, né? Só que agora, né, cada um tá no estágio do conhecimento. É isso. É estudar, estudar, estudar. É chato? É chato. Tem que ler em outra língua que não domina? Tem que ler em outra língua que não domina. Mas, pelo menos, tem mais autonomia para poder fazer decisões, para poder argumentar. O que é que normalmente, aí entra a minha crítica moderna agora, né, em relação ao neopagão, ao movimento do neopaganismo, que para mim é uma grande criança birrenta que não pode ouvir não, que não pode ser proibida de nada, né? Provavelmente ela não paga imposto, provavelmente ela não paga a conta de água, de luz, ela acha que pode tudo, deve acreditar em livre-arbítrio também, né? Deve acreditar que ela pode sair fazendo o que ela quiser da vida, sem pagar a passagem de ônibus ou Uber. E é isso, minhas críticas atuais são essas, minhas crenças atuais vocês acompanham, né, na produção de conteúdo. E assim eu encerro esse vídeo. Espero que desperte reflexões úteis, né, que possam também ajudar a transformar a jornada de vocês para melhor, né, de preferência. Assim como a minha, com a ajuda de todas as pessoas que entrei em contato até hoje, desde lá da Wicca da Ed Van Veel, né, que hoje não me serve de nada, mas na época foi muito importante para eu descobrir o movimento de retorno aos deuses. Depois passando pela Alexandra Nicasius, né, do Fórum do Helenismo, a equipe dela da época, atualmente também, passando pelo pessoal da Ordem Céltica que eu participei, que foi me afunilando meus caminhos, até eu chegar no helenismo de fato. E tantas outras pessoas que entrem em contato hoje, que graças à internet a gente pode se comunicar com pessoas lá da Grécia mesmo, ou dos Estados Unidos, e trocar ideias, enfim, de qualquer lugar do mundo, para poder melhorar os nossos estudos, nossos conhecimentos. Espero que também nós, através da Casa de Deméter e nossos amigos e membros, né, do grupo, possamos também contribuir com a tua jornada, hoje e nos próximos anos.